Olá, seja bem-vindo à disciplina de Hebraico 2, dando continuação às nossas aulas de Hebraico 1, para que você compreenda melhor e mais a fundo essa língua tão bonita, tão fascinante, tão cheia de história e de cultura, e que envolve muitos aspectos que nós desconhecemos e que tem até mesmo a ver com a nossa língua portuguesa, por incrível que pareça. Algumas palavras, por exemplo, da nossa língua, vieram da língua hebraica. Por exemplo, a palavra abacate veio de avocado, que é o mesmo que abacate, só que em hebraico. Dentre tantas outras palavras, essa foi apenas um exemplo. Mas antes de prosseguirmos nesse conteúdo fascinante, vamos precisar fazer uma pequena revisão de alguns aspectos importantes de assuntos que vimos lá no Hebraico 1, para que a gente possa prosseguir nessas aulas agora do Hebraico 2, com esses conteúdos assim mais revisados, mais fresquinhos na nossa memória, para que a gente entenda melhor o assunto que está por vir, certo? O primeiro aspecto importante que nós temos que lembrar são as principais características do hebraico. A primeira característica, o alfabeto é feito de 22 consoantes, é uma contagem diferente do nosso alfabeto. É um alfabeto que possui apenas consoantes, não tem vogais. A língua hebraica tanto é escrita quanto falada, na sua origem, e a sua escrita e a sua leitura é feita sempre, sem exceção, da direita para a esquerda, sempre. Então, quando você for passar esse conteúdo para o seu caderninho, você vai colocar a parte em português na sequência, que é a nossa língua portuguesa, da esquerda para a direita, mas quando for no hebraico, você vai fazer da direita para a esquerda, sempre, certo? Outra característica bem importante: não existem letras maiúsculas e nem letras minúsculas. O que existe são duas formas de escrita: a forma quadrática e a forma cursiva. Ambas são amplamente utilizadas, mas para que você tenha uma ideia, se você começar a procurar pelo alfabeto hebraico no Google, por exemplo, você vai encontrar muito mais a forma quadrática do que a forma cursiva. Essa forma quadrática é a que nós usamos mais nas nossas aulas e é a forma que você vai encontrar em sites israelenses, em literatura religiosa, como por exemplo a Torá, dentre tantos outros livros. Então, essa é a primeira parte da nossa revisão. A segunda parte é o nosso alfabeto, como você pode acompanhar na sua apostila. Tem aquela setinha em cima da primeira letra do alfabeto, que é o Aleph. Logo após, como a gente sabe que é sempre da direita para a esquerda, então depois do Aleph vem o Beit, depois do Beit o Gimel, depois o Gimel o Dalet, por aí vai. Depois, acabando essa primeira linha, você desce para a segunda, sempre começando pela direita, certo? Até terminar na última letra, que é o Tav. E você olhando assim o alfabeto, você vê que até a sequência das consoantes é diferente da nossa sequência, tá certo? Mais um aspecto importante para a gente revisar são os sinais vocálicos, que você pode encontrar em outras literaturas sendo denominados como vogais ou também como sinais massoréticos. É tudo a mesma coisa, tá? Cada pessoa que vai escrever uma gramática vai utilizar um desses termos. Todos estão corretos. Nós temos uma representação para cada vogal. Na verdade, nós temos duas representações para cada vogal. Dois desenhos, dois sinais vocálicos para o A, dois para o E, dois para o I, dois para o O e dois para o U. Cada sinalzinho desse vai ter o seu nome e a sua classificação. Eles serão classificados em longos e breves, de acordo com o tempo que eles vão ser pronunciados, mas essa diferença é muito mínima, certo? E esses sinais nós usamos quando nós estamos aprendendo o hebraico.
Depois de um tempo, quando a gente já sabe ler, a gente não usa mais esses sinais. Dá para ler qualquer palavra, qualquer mesmo, sem esses sinaizinhos. Porém, você pode encontrar a seguinte situação. Quando você vai pegar uma literatura religiosa, por exemplo, uma Torá, por exemplo, você vai encontrar a Torá, que é o que eu estou usando como exemplo nesse momento, escrita com as letras na quadrática e usando vogais, independente do nível de conhecimento do leitor. Por que que se usa os sinais vocálicos ou sinais massoréticos, né, na literatura religiosa? Por um motivo, por segurança, para que a pessoa não leia uma palavra, caso ela ainda esteja aprendendo, pegando o jeitinho na língua, para que ela não leia uma palavra de uma forma errada e essa palavra, porventura, tenha algum significado que se relacione diretamente a Deus, já que o judaísmo é uma religião que reverencia profundamente a Deus e tudo que se refere a ele. Então, por segurança, para que a pessoa não pronuncie errado qualquer característica divina, coloca-se esses sinais massoréticos, sinais vocálicos, para que a pessoa não erre, porque esse erro não pode acontecer, certo? Mas depois, com o tempo, quando você vai se desenvolvendo na língua, você não precisa mais usar esses sinaizinhos, você pode usar só as consoantes, tá? O nosso próximo ponto de revisão é o dagesh, aquele pontinho pequenininho que fica na maioria das letras que é usado, fica na parte de dentro da letra, né? Na maioria das letras. Esse pontinho se chama dagesh e ele tem a função de alterar o som de algumas letras do alfabeto. Não são todas, certo? Aquelas que ele vai alterar, nós já vimos também lá no hebraico 1, então você pode fazer uma revisão aí no hebraico 2 também. Beit vira veit, kaf vira raf, pei vira fei e shin vira sim. Lembrando que o beit, o kaf e o pei vão perder o dagesh. Já o shin não vai perder, ele vai apenas mudar de lado, tá certo? É só mais essa revisão. Depois nós temos uma outra questão que nós já vimos também no hebraico 1, mas que é interessante revisarmos. É a questão daquelas letrinhas que são escritas no final de uma palavra, seja a palavra que for, e que quando elas são a letra final, elas são chamadas de sofit ou sofiot, né? Porque são as letras finais. E aí a grafia, o desenho dessa letra vai mudar. O som é o mesmo, certo? Mas a grafia vai ser alterada. Não serão todas as letras do alfabeto que vão passar por essa alteração, como nós já vimos. Então, você também pode acompanhar essa breve revisão na sua apostila. A seguir, nós temos uma outra revisão sobre o shva, aquele sinalzinho que parecem dois pontinhos, que vão ser um sinal, o shva é um sinal que não é classificado como uma vogal, mas que foi criado porque existiu a necessidade dele com o passar do tempo. E ele vai ser um som diferente, é como se fosse mistura de um E com um O, vai ficar meio que Esse é o som dele quando ele é pronunciado. Nós sabemos que o shva é classificado de 4 formas: sonoro, mudo, simples e composto. Por último, nessa nossa breve revisão do hebraico 1, para que possamos avançar para o hebraico 2, temos a formação das sílabas. Nós vimos as letras do alfabeto, vimos as vogais, né, que são os sinais vocálicos ou sinais massoréticos. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar nosso caderno com linha, vai escrever na parte de cima da linha a consoante e na parte de baixo a vogal, se a vogal vier de baixo. Se ela vier naquela lateralzinha, escreve-se na lateral, do jeitinho que a gente apresenta aí na apostila, certo? Então, a formação de sílaba nada mais é do que a junção
a união de uma consoante com uma vogal. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Tô passando só para dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.